Olá pessoal, hoje você vai conhecer aqui nesse canal um amplificador feito no Brasil por uma empresa nacional, com design nacional, com construção totalmente nacional e também, por que não, com engenharia totalmente nacional. Equipamento feito nos anos 70 pela grande e gloriosa indústria nacional que nós tivemos nessa época. Bom, eu estou falando da marca Quasar. Esse aqui é o modelo QA2300, um amplificador oferecido por essa grande marca aí. Bom, primeiro, né, queria dar alguns recados. Primeiro, você vai ver aqui, ó, você nem está conseguindo ler a marca Quasar. Você também não está conseguindo quase ler aqui o modelo do equipamento, né? Óbvio, é um equipamento com 40, 45 anos de uso e pior, né? Pior do que isso é o que? A gente sabe que esse tipo de equipamento aqui, ele sim era usado, digamos assim, entre aspas, na lida, né? Era utilizado na porrada, no dia a dia do pessoal aí que fazia sonorização nos anos 80. Óbvio, a gente tem também esses equipamentos que eram usados em casa também, óbvio, era residencial. Mas sim, esse equipamento aqui, normalmente você encontra eles usados, né, na lida, no profissional mesmo. Então, aí você acaba encontrando ele nesse estado aqui de conservação. Veja, aqui a gente tem um detalhe, né, da configuração de construção desse equipamento, um anodizado preto, né? Então a gente tem um alumínio anodizado preto com uma pintura branca em cima. Esse anodizado aqui ele não consegue segurar, né? A química é diferente, a tinta não consegue segurar. Então, normalmente isso aqui desgasta mais do que qualquer outro equipamento, qualquer outra configuração de pintura, de acabamento, mas como eu disse, equipamento que era usado no pau mesmo, ok? Outra coisa que eu gostaria de falar é que você não vai escutar esse equipamento. Quer escutar ele? Eu vou deixar alguns vídeos onde esse equipamento já apareceu aqui no canal, então você vai conseguir escutar ele. Nesse vídeo eu vou mostrar aqui um pouco das funções que esse equipamento tem, das características de construção que ele tem, que são únicas, né, dessa versão de equipamentos. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Quer escutar ele? Vídeos na descrição. Outro recado é que se você gosta dessa geração de equipamentos, dessas marcas clássicas nacionais, aqui nesse canal a gente só conversa sobre isso, sobre essa geração, amplificadores, equalizadores, compra de equipamento, venda de equipamento, conheça, como estou fazendo aqui, comparativo de equipamentos. Então tem interesse nessa geração, em conhecer um pouco mais essa geração de equipamentos, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser sempre notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Então vamos lá, vamos conhecer aqui um pouco o Quasar, né? As características do Quasar 2300, tá? Existem duas versões. A Quasar fabricou duas versões de amplificação, tá? Aqui a gente tem o 295 IHF, tá? Essa é a potência. Para quem acompanha meu canal sabe que eu não gosto de falar muito de potência, porque se for comparar 295 watts, hoje é o que? É canal central de home theater aí, né? Então, pesquise um pouco mais sobre amplificação, sobre potência, aí você vai entender o que eu estou dizendo. Mas aqui, a Quasar existiam duas versões, o 295 e existiu o 400 watts, né? IHF, tá? Então existem duas versões. Eu não sei, não tenho certeza absoluta se o 2300 existem as duas versões, mas a maioria dos outros amplificadores você encontra a versão 400 e a versão 295, ok? E aqui o que a gente tem desse equipamento, né? Quais são as características? Bom, funcionalidade normal de amplificador, tecla power, liga, desliga, você tem um LED aqui que ele indica que ele está ligado, fone de ouvidos. Aqui a gente tem já uma característica especial do Quasar, como eu disse, né, contando um pouco da história da Quasar, o engenheiro lá, o proprietário da Quasar, ele gostaria de ter uma indústria nacional, né, muito forte. Ele era uma pessoa que não gostava muito do que Polivox, do que Gradiente fazia, que era simplesmente comprar o projeto lá de fora e montar no Brasil, tá? Ele gostava mesmo de ele mesmo produzir e incentivava, ok, a indústria nacional a projetar os aparelhos, né? A fazer praticamente completo, desde o zero os equipamentos. Ao contrário do que muita gente pensou quando eu fiz um outro vídeo dessa marca, vou deixar aqui na descrição esse outro vídeo mostrando um amplificadorzinho lá. O pessoal me criticou um pouco lá, mas não entendeu meu ponto de vista. E agora provavelmente nesse vídeo você vai entender. Então sim,
o proprietário aqui da Quasar, né, proprietário engenheiro, ele gostava mesmo que você fizesse o equipamento, que a indústria nacional fizesse desde o zero. Nada de comprar amplificador, nada de comprar tape deck lá de fora e colocar o nomezinho aqui como é feito hoje em dia. Sim, hoje em dia é feito, e lá nos anos 80 também era feito por Gradiente e Polivox, concorrentes dessa marca aqui. Então aqui existem algumas características diferenciadas desse amplificador, né? Então, além do sistema de caixa que você ter o A mais B, o A e o B, ou ao contrário aqui, você tem a função Matrix, tá? Que é uma função exclusiva que os Quasar usavam, hein? E na verdade era uma tendência. Na verdade, a nomenclatura, eu já falei também num outro vídeo sobre a nomenclatura que a Quasar usava para esse tipo de conexão e tudo mais. Então, é uma tendência dos anos 70 isso aqui, tá? Mas ela usava nomes, né? Nomenclaturas diferenciadas, ok? Um exemplo, ó, kilohertz. Então, quantos kilohertz você está adicionando e subtraindo aqui no teu sistema de amplificação? Bom, vamos lá. Volume, tá? Balanço normal, aqui ele utiliza a nomenclatura correta. E aqui um diferencial desse amplificador aqui, você tem regulagens de graves e agudos por canal. Então aqui você tem o agudo, aqui você tem o grave, aqui grave e agudo. E um outro diferencial aqui, no caso dos Quasar, né, é que você é o contrário, tá? Então você abre aqui o agudo, para você abrir ele no máximo, no caso, ou diminuir a zero, mas para abrir no máximo, você gira no sentido horário, e o grave você se gira no sentido anti-horário. Então, o grave tem que estar todo para cá, para estar no máximo, e o agudo todo para cá. Para deixar no mínimo, eu faço ao contrário. Ó. Então, eles têm que vir um em sentido ao outro. Mais ou menos, né, para você imaginar uma curva, né, aqui de áudio, onde você põe aberta a curva, quer dizer, indo mais para lá, aberto aqui, indo mais para cá, e aqui no meio você vai centralizando, digamos assim, a tua equalização nessa curva aí, né? Vindo o áudio mais para o centro. Mais ou menos, eu acho que é isso mais ou menos que eles imaginaram aqui nesses potenciômetros girando ao contrário, beleza? Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Então as conexões aqui, você tem o tuner, né, como queiram, que seria específico para o sintonizador, fone exclusivo para o toca-discos, tape deck, auxiliar e remote. A Quasar tinha uma mania de vender os amplificadores com as peças separadas. Então você tinha uma caixinha onde você tinha um pré-amplificador separado de microfone, um pré-amplificador separado para fone de ouvido, e aqui uma conexão específica. Você pode injetar o sinal direto aqui, é uma entrada direta P10 que você tem lá. Você já vai ver quando eu mostrar lá atrás. Tá? E aqui a gente tem, aqui as teclas, a gente tem reverso estéreo, né? Então quer dizer que o sinal que está entrando você vai inverter, o sinal L que está entrando no sinal do amplificador, no caso do L que está aí, ele vai inverter para o R, né? O sinal entra mono estéreo, filtros de agudo, filtros de grave e tape monitor. Reparou numa coisa? Reparou que ao contrário da maioria dos amplificadores, o Quasar aqui no caso ele não tem um sistema de loudness, que seria o reforço de graves e agudos. E vou dizer uma coisa para você, não há necessidade. Não há necessidade, porque a Quasar tem mesmo uma característica, uma fama, né, disso aqui ser muito pesado, até demais na minha opinião, né? Então quando você coloca aqui no máximo os graves ou agudos, para ouvir um som bem baixo aqui nesse equipamento é legal porque ele fica bem forte, né? Para quem gosta do som mais pesado, não gosta do equipamento flat, digamos assim, ele é bem pesado os graves e os agudos. Mas conforme você vai aumentando, ele vai distorcendo, você tem que meio que controlar aqui. Então, na verdade, ele não necessita do sistema loudness. Realmente, para quem já usa um amplificador desse, sabe que loudness não é necessário no equipamento desse, beleza? Então, basicamente, esse aqui fone de ouvido, essa aqui é o painel frontal, né? Ele tem essa versão aqui é o painel grosso, onde você tem aqui uma parte, a gente percebe o acabamento, né? Ah, parece um fogão, muita gente chama esse equipamento de fogão, mas não, é um equipamento exclusivo, você não vai ter nada lá fora, pelo menos eu não conheço e nunca vi nada lá fora com o mesmo tipo de construção. Isso me leva a crer que todo o design do equipamento, tanto botão como painel, é totalmente nacional, ao contrário, como eu já disse, dos outros. Claro, né? Existem os modelos da Polivox que são exclusivos, você não acha em lugar nenhum. Mas alguns gradientes aí você vê que são cópias, não só JVC, mas cópias Sony. E nem todos, tá? Muita gente vem e fala assim, pô, Gradiente é JVC, Gradiente é JVC. Não, tem equipamentos da Gradiente que não são JVC, você não acha nada similar a JVC.
mas vamos dar um exemplo, a linha Compo, né? Se for pegar a linha Compo, ela tem os botões ali parecidos com os da Sony, quer dizer, que é uma cópia, né? Já a linha anterior, que seria a linha do 360 ou do 160, você não acha nada igual. Não existe um 160 que você procure aí que vai encontrar ele como JVC ou como qualquer outra marca, né? Então, quando eu digo que a Gradiente e a Polivox copiavam, né? É claro que nem tudo é cópia. Então, não cometa esse erro de falar que o A1 é um equipamento, é um JVC, porque isso não existe, tá? Isso é um vídeo futuro que eu vou fazer. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Vamos olhar atrás dele? Então, como eu disse, esse equipamento aqui já é um equipamento bem, né? Então ele tá bem usadão, né? Se tem aqui algumas oxidações, ó, né? Tá bem riscado, ó, o acabamento, né? Então você tem aqui um gráfico do sistema, do circuito e tudo mais. São acabamentos que, na verdade, tem assim, aquela pegada de pessoa que fazia o equipamento desse, fazia com um bom gosto, né? Podem achar que é feio, alguma coisa assim, mas fazia uma coisa bem feita, então, digamos assim, né? Se não é um bom gosto para todo mundo que vê o equipamento desse, mas pelo menos se percebe que é uma coisa bem feita, bem construída, não foi economizado nada aqui. Então, tomadas, fusível, né? Fusível grande, não é fusível pequeno, tomada de AC, 110, 220, os conectores de caixas, tá? Muita gente não gosta desse conector, muita gente gosta, mas se você for comparar com tudo que foi oferecido aí nessa época, isso aqui é um bom conector, né? Se você pensar, isso aqui é um aparelhinho simples da marca Quasar, que utiliza um conector que a Gradiente usa só nos top, né? Só na H2 que usa um conector similar a esse, apesar do H2 ser diz ser banhado a ouro, mas não tenho certeza. Vamos lá. As conexões RCA, Turner, tape, fono auxiliar. Aqui a gente tem as saídas de gravação, as saídas linha, aqui o remote auxiliar, como eu mostrei lá na frente, e aqui o fono pré-out, né? Saída de fono. Então você pode ligar teu fone aqui e você consegue sair o pré do fone. Só que aqui a Quasar, tá? Eu já comentei isso em outros vídeos, ela é bem chatinha na hora de fazer ligação. Esse aqui é simples, sem problema nenhum. Mas se você pegar um 5500, vou deixar vídeo do 5500 aqui na descrição, tanto de conheça como o de opinião sincera. Então ele é meio confuso ali na hora de fazer as ligações. Isso para quem não está acostumado muito com isso aqui, né? Então você está acostumado com o receiver, que tem simplesmente a entrada auxiliar, fono e tape. Quando você pega esse tipo de conexão, você fica meio que perdido aqui. Mas tudo você consegue entender e utilizar corretamente se você, né, ter um pouco de bom senso. Aterramento, aqui ele tem uma chapinha, ó. Esse equipamento aqui provavelmente era de alguma empresa, de alguma indústria ou de alguma coisa assim, que ele tem um chapinha aqui de número de série, ó. Então, se você trabalhou numa empresa onde se gravava em uma chapinha de alumínio um número e colava-se no equipamento, me avisa aí que a gente pode descobrir da onde saiu esse aparelho aqui, né? Então, bem interessante, bem legal, bem completo. Quasar 2300. Bom, e aqui a gente tem algumas diferenças na construção desse aparelho, né? Tanto lá no 2240, que eu já mostrei, como em outros equipamentos, existem duas versões. A versão que ele é uma caixa fechada, então você tem aqui a caixa totalmente fechada, e você tem lá dentro, eu já vou abrir ele para você ver lá dentro, e você tem as duas placas aqui dentro, tá? Dentro de um gabinete completo, você tem duas placas onde você tem um amplificador. Já nessa versão, e olha, existe tanto o 2300 com as placas lá dentro, como outros equipamentos também, tá? Existe, a maioria dos quadros, se não me engano, existe as duas versões, com dissipador externo, aqui ó, External Dissipation System, né? Então você tem um dissipador externo, quer dizer o quê? Os transistores estão aqui, ó. Tá? Se você tirar essa tampinha aqui, você vai ver os dois transistores aqui e o dissipador está na lateral, tá? Por quê? Porque você tem uma melhor dissipação, né? O teu dissipador está aqui. Você tendo um dissipador lá dentro, claro que o aquecimento do equipamento vai ser maior. Então essa aqui, se eu não me engano, é a segunda versão. Mas como eu disse, existem as duas versões para quase todos os equipamentos, com poucas exceções. Essa aqui, versão dissipação para fora, que na minha opinião é um ponto positivo, essa dissipação aqui. Bom, aqui a gente tem o fundo dele, né? Alguns detalhes do fundo, que é o que, né? A gente percebe que para manutenção do equipamento desse não é uma coisa muito simples. Apesar de que as placas, se eu não me engano, elas são com soquete, você consegue tirar as placas. A Quasar usava esse tipo de soquete, né? Tipo, como se fosse um soquete daqueles de PC, né? De computador, um soquete, esqueci o nome agora do soquete. Mas
para você fazer alguma substituição de alguma coisa, ó, perceba, o trafo, as placas, elas estão presas no fundo. Por mais que você consiga tirar o fundo, você vai ter que tirar todos. Então, para manutenção aqui é meio complicadinho. Esse é o fundo e o painel, né? A característica do painel sobressair muito aqui para fora. Quer dizer o quê? Tirei os pés, já começa a riscar o painel aí. Bom, então como eu disse, a gente tem a parte interna, transformador, tá? As duas placas, como eu disse, ó, elas têm os soquetes aqui, ó. Tá? Soquete de encaixe, então aqui você tem canal o L ou R, aqui o outro canal, certo? Fonte, fusível, capacitor. Aqui a gente tem duas placas de pré, eu acredito que sejam os prés do fono. E nesse equipamento eu não tenho certeza, mas sendo remote control aqui, porque quase existiam umas caixinhas que você utilizava para usar o microfone, mas acho que esse aqui talvez ele já tenha o microfone aí embutido. O pré do microfone, não tenho certeza, tá? Aqui o pré normal, os potenciômetros estão tudo aqui, as chaves aqui, aqui a chave seletora, transformador, basicamente é isso aí a montagem dele, né? A gente percebe que é uma montagem bem simples, né? Não tem muito segredo, não tem muita estrutura, né? Tá tudo meio que aí, mas como eu disse, eles evitavam de cópia. Óbvio, vai vir alguém aqui no meu canal vai falar assim, não, mas esse amplificador é uma cópia. Cara, que amplificador que não é cópia de um outro amplificador, né? Então, provavelmente, isso aqui é uma base, é utilizado como uma base de um amplificador já existente, óbvio. A pessoa lá, o engenheiro, faz algumas mudanças e tudo mais, põe alguma proteção, faz alguns retoques, digamos assim, e põe. Todo amplificador é basicamente cópia de um outro amplificador, baseado em outro amplificador, né? Então, não existe como você falar assim, não, esse amplificador é totalmente feito nacional, engenharia nacional, ele teria que ser muito diferente e usar coisas que ninguém usava na época para poder dizer que é uma peça exclusiva, tá? Tudo é cópia, tá? Tudo é cópia baseado em um que vai se aprimorando ou vai tirando alguma coisa lá que foi utilizado em outro amplificador. Então, basicamente, a parte interna é essa. Então é isso, hoje você conheceu um amplificador feito no Brasil lá nos anos 70, Quasar, né? QA2300, como eu disse no início aí, uma indústria nacional, com design nacional, provavelmente tudo isso aqui foi fabricado aqui mesmo, ok? Foi elaborado e fabricado aqui mesmo, ok? Tanto visual como internamente, como praticamente tudo desse equipamento aqui, óbvio. Pode ser que tenha integrado alguma coisa aqui, algum componente que não seja totalmente nacional, mas se você olhar ali, como eu mostrei por dentro, aí você vai ver que é basicamente tudo nacional que tem aí dentro. Tá? E é uma coisa boa, né, pessoal? Ah, vem reclamar aqui no meu canal, não sei o que, mas não, né? A gente tinha, claro, né, a gente tinha uma deficiência aí de tecnologia que não chegava, mas pelo menos a gente fabricava o que a gente precisava aqui, né? Bom, isso é um assunto que é meio complicado, porque envolve outros temas e tudo, mas então vou deixar pra lá. Mas sim, Quasar, anos 70, QA2300, indústria nacional, design nacional, fabricação nacional e um equipamento bem legal, bem bacana. Pena que nós não temos mais essa indústria aqui no Brasil. Então é isso, você conheceu o Quasar QA2300, deixa um comentário aqui no vídeo, deixa um comentário aqui no vídeo se você já usou, conhece, já tocou, conhece alguma característica diferente do que eu falei aqui desse equipamento, deixa um comentário para a gente continuar conversando. Não esquece de dar o like e inscrever-se no canal para receber novos vídeos quando eu lançar sobre essa geração de equipamentos. É isso aí, Quasar QA2300 amplificador 295 watts IHF. Não sabe o que eu estou falando? Pesquisa aí. É isso aí, valeu.